Gente, começando mais um vídeo. Eu fiquei em dúvida se eu ia gravar, mas eu senti de gravar, porque, né, a gente tem que pregar a palavra e principalmente a verdade, né? Aqui, 1 João 2:15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Em Mateus 10:37, quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então, gente, Deus fala aqui pra gente amar ele aqui em primeiro lugar. Não estou falando pra gente não deve amar a família, pelo contrário, né? Porque a família é de Deus, né? A família é de Deus. Mas e quando as coisas não estão no controle da gente, né? Que nem no meu caso, né? No meu caso, eu fui colocar a minha princesa lá pra dormir, né? E ela tava linda, gente. Vi banho nela cedo, eu com que cuidar. No outro dia, acordar ela durinha, gente, tudo roxo e durinha. E a gente pra pensar como é que a vida é um sopro, né? Como é que a vida é um sopro, a gente pensa em controle das coisas, a gente não tem, gente. Não tem controle. E eu já tô cansada desse falso evangelho de bênção. Ah, mas se você tem as coisas, você tem que ter uma casa boa pra morar, ter as coisas, porque aí Jesus está na sua vida. Isso daí é falso, gente. Isso é falso. O caminho da salvação é a porta estreita. E também, e quem não toma sua cruz, não siga após a mim, não é digno de mim. Então Deus me deu, né? Aconteceu isso na minha vida. E se eu decidi não querer aceitar minha cruz, não sou digna dele. Então, cada um Deus dá a sua cruz para carregar. A minha foi essa. Não é fácil, mas eu venho superando, né? Agora eu tô tentando colocar Deus no meu coração em primeiro lugar. Teve um dia que acho que era um mês que ela tinha partido. A dor era tão grande que eu pensei que ia morrer, gente. Eu agora tô mais tranquila, né? Mas a dor era tão forte que eu pensei que ia morrer. Eu gritei ali na sala: Deus, tira essa dor de mim, Deus. Me ensina a amar o Senhor em primeiro lugar. Coloca o seu amor no meu coração. E é isso que eu venho aprendendo, gente. Porque numa dessa, quando as coisas não estão no nosso controle, o que a gente faz, gente? E uma coisa que eu tenho aprendido, que é claro que a vida da gente, a gente tem que ter. Eu ainda tenho família. Graças a Deus eu tenho o meu menino, tenho o Gilmar, e eu fico feliz contar nós três aqui, né? Queria que fosse nós quatro, mas ela está lá com Deus. Então, nós somos uma família ainda, e eu sou grata a Deus, eu amo eles, mas amar a Deus em primeiro lugar, porque a gente nunca sabe o dia da manhã, e eu fui pega de surpresa. Aí que eu vi que a Paola era a pessoa que eu mais amava nessa vida, era ela. Então Deus levou, ela foi justo ela, porque era a que eu mais amava, gente. Assim, era um amor assim, ela é muito agarrada em mim também. Então eu quase morri, né? Mas mesmo se eu tivesse com Deus no coração em primeiro lugar, eu ia sofrer a mesma coisa, né? Isso daí não tem como não sofrer por causa disso, né? Mas o verdadeiro evangelho é esse, gente. Quando acontece uma coisa na vida da gente que a gente pensa que a vida é uma perfeita, é conto de fada, que nem eu colocar meus vídeos de rotina, passeio. E depois eu comecei a seguir muita gente sofrendo, gente com doença, gente que perdeu até 3 filhos de uma vez. Eu sigo tudo, eu mando mensagem, a pessoa me manda também. E a gente pra ver o tanto que a gente é egoísta, né? Que nem era minha família, e o de fora é o de fora, era assim. Então, de hoje eu vejo que nós somos todos irmãos, é um pelos outros, vamos ajudar os outros, porque Deus quer isso da gente. Deus quer isso da gente. Ah, mas Deus, acontece isso na vida da gente, mas Deus faz isso com a gente para salvar mais gente, pra gente levar a palavra. Então tem que aceitar a cruz da gente, mas Deus é bom que ele vem me dando muita paz, gente. Assim, vou falar a verdade pra vocês, eu sou 50% feliz. 100% feliz igual antes, não, mas assim, eu ainda continuo feliz, rio, tenho paz no meu coração. Até quando a Paola estava aí, eu não tinha paz, porque o meu pensamento era só nas coisas do mundo. E eu acho que eu estava até com depressão também, porque nas coisas eram focadas só no mundo, né? E agora não, gente. Agora não, e
eu penso tanto nas coisas do reino de Deus, né? Pra vocês verem como é que é as coisas, né? A parte da Bíblia que falava do reino de Deus, eu pulava, né? Era só coisa aqui da terra, né? E Deus fala pra gente não amar o mundo. Não, gente, porque ele veio aqui no mundo, ele sacrificou por nós. É a mesma coisa de eu desistir da vida, eu vou estar no o sacrifício de Jesus, não vai estar valendo pra mim se eu fizer isso. Então, eu tenho minha obrigação aqui, como mãe, como esposa, né? Como ajudar o próximo, e eu venho ajudando do meu jeito, mas eu estou ajudando. Como filha, porque eu não quero que a minha mãe passe o que eu sofri. Eu peço muito a Deus pra eu ser uma das últimas da minha família aí, gente. Eu sei que eu vou sofrer, mas eu quero ser uma das últimas, porque não quero que a minha mãe sinta o que eu sofri. Então, vamos firmar, gente. Vamos firmar na presença de Deus, porque a vida não é conto de fada, não. Uma hora que as coisas acontecem, nós infelizmente vamos nos deparar com alguma perda na família, infelizmente, né? Meu caso foi Paola, mas pode vir mais no futuro, né? Eu ainda tenho mãe, pai, irmãos, então vamos firmar aí na presença de Deus, gente, porque e pregar a verdade. Ah, Jaqueline, mas agora você só fala de morte, de volta de Jesus, de inferno, você só fala nisso, mas é o que eu tenho aprendido, gente, porque eu, graças a Deus, no último ano que nós passou com a Paola, nós tínhamos comprado tanto brinquedo pra ela. A bicicleta eu não comprei porque ela arranhava, então ela tinha a crise dela de choro e ela se engasgava de chorar. Então eu ficava com medo de cair de bicicleta, por isso que eu não dei. Mas ela tinha um patinete, ela tinha muita coisa. E no final das contas, eu ia lá, deu 4 sacos de brinquedo, gente. 4 sacos de brinquedo. E no final das contas, eu ia lá pegar a sopa dela, que foi uma das coisas mais difíceis do mundo. Tirar os brinquedos, pôr tudo dentro do saco e doar, que a gente não leva nada, gente. E eu tenho certeza da salvação dela, né? Eu tenho certeza da salvação dela, porque a Paola, que tinha 7 anos, era muito esperta. Ela era muito esperta no banheiro sozinha, tinha entendimento, entendia as coisas. Ela tinha, na escola, eles falaram que ela tinha um pouco de atraso, mas ela escrevia. Mas assim, 7 anos, né? Cada coisa que eu vi, coisa até sem sentido da Paola, pelo amor de Deus, né, gente? 7 anos. A Paola era muito, muito inocente, não tinha noção de nem o que é isso. Então, eu faço questão do exame dela sair, eu vou mostrar aqui pra vocês. Ela foi salva, graças a Deus. Né? Não tinha nem noção o que era isso. E eu fui pra ela pra dormir, eu creio que foi nesse momento que eu coloquei ela pra dormir, porque ela pegou no sono muito rápido, mas só que eu não percebi. Não percebi, gente. E depois eu fui pra sala assistir televisão com o Gilmar. Fez um barulho no quarto. Eu falei assim, ai, Gilmar, Paula acordou 1h da manhã. Foi dormir 1h da manhã. Por isso que eu acordei às 10h20. Porque ela foi dormir muito tarde. Era sábado, então eu falei assim, eu vou deixar dormir. Aí na hora que eu tava 1h da manhã na sala com o Gilmar assistindo televisão, fez barulho no quarto. Mas só que é aquele negócio, né? Paola mexia na cama, então a gente... Ah, por que você não foi lá? Mas a gente, você sabe, nunca imaginar que um filho vai partir. Então eu pensei assim, ela vai levantar, vai vir aqui em mim. Eu fiquei olhando pra dar a cama e não levantou. Eu tenho certeza que foi mais ou menos nessa hora. Então foi praticamente na hora que eu pus ela pra deitar, cobri ela até aqui, né? E falei assim, vamos dormir com Deus. E antes eu fiz oração com ela. Senhor Jesus, cuida do meu coração. Te amo, papai do céu. E... né, aconteceu isso, a gente para pra ver, né? Jesus pregou mais na Bíblia sobre o que Jesus pregou mais na Bíblia? Sobre bens materiais? Pode ter, lógico que pode ter. O problema é quando a gente pega amor, né? Nessas coisas. Mas Jesus pregou mais sobre salvação e inferno. Jesus pregou muito sobre inferno, gente. E isso é verdade, a gente tem que tomar conta da nossa alma, porque a gente tem 2 caminhos para seguir. E eu vi um tanto que eu estava enganada. Meu nome... Eu vou te falar a verdade que eu gosto muito de louvor, assim. Eu tô aprendendo mais a palavra agora, mas eu ainda escuto louvor. Talvez eu fico vendo alguns cantores, não estou falando todos, né? Aí vai fazer show, o nome deles lá no palco, lá. Não sei se isso é errado, só Deus sabe, né? Mas assim, eu paro pra pensar um tanto que a gente quer ter seguidor, que a gente quer ter isso, quer ter aquilo, né? E eu tirei meu nome do canal, coloquei o nome de Jesus. Minha vontade mesmo era só colocar a coisa de Jesus, nem parecer mais, eu queria parecer, mas eu estou aqui pregando a palavra. Mas assim, gente, essa vida é muito séria, a gente não sabe o dia de amanhã. Não sabe, a Paola partiu. Eu poderia ter evitado? Eu sei que eu, às vezes, assim...
Um mês antes eu levei ela no hospital. Eu falei pra eles lá que ela tava passando e eles me deram remédio. No dia que ela faleceu, não tava doente, não tava se queixando de dor, então culpada a gente sente. Eu não sabia, gente. Talvez foi Deus que quis levar. Falei assim com o Gilmar. Eu falei com o Gilmar 2 dias antes que ela teve uma crise de choro. Ela tava com muita ansiedade e choro. Eu falei assim com o Gilmar assim, ô Gilmar, nós precisamos levar ela no psicólogo, psiquiatra, né? Nós já levamos ela no psicólogo uma vez. Porque quando ela ficar moça, ela vai brigar com o namorado, é perigoso acontecer até uma coisa. Porque ela é muito sentimental, assim. Machucava, chorava muito. Então ela era assim, muito... Chorava à toa. Então, foi assim, quando ela ficar moça, não vai passar muito aperto com ela. 2 dias antes, segunda-feira, eu ia lá no psiquiatra, porque psicólogo eu já tinha levado, né? E aconteceu, gente, não deu nem tempo, não. Aconteceu, acho que ela tá muito ansiosa e tenho certeza que foi infarto mesmo, ou senão alguma coisa no pulmão também, né? AVC também pode ser também, porque aqui nela do lado tá tudo roxo, um dos três, gente. Então vamos esperar aí, né? E a gente passa aperto, porque até lá no hospital chamaram a polícia pra mim lá. Eu ajoelhei na frente da polícia. Eu falei assim, ué, eu também não sei, porque chama mesmo. Imagina você aparecer com uma criança lá 10h20 da manhã lá, né? Já tinha que eu vi um tão fundo eu fui e que Deus me levantou. Então agora eu vivo por ele, tô aprendendo a amar ele em primeiro lugar. E, gente, vamos ser fortes, vamos deixar, né? Jesus, que nem tá falando aqui, quem ama seu pai, sua mãe mais que a mim, não é digno de mim. Então, a gente tem que amar ele, e se Deus dá uma cruz, é pra alguma coisa a gente tem que fazer. Alguma coisa a gente tem que fazer. A cruz é da gente, então a gente tem que seguir. Então, não vem com esse negócio que... Ah, eu tô numa casa boa, não sei o que, tô abençoada. Isso é tudo ilusão, gente. Né? Eu com o Gilmar fomos alugar uma casa grande. Eu ainda temei com Deus, eu quis temar com Deus, né? Aí eu não quis ficar lá não, que a casa lá, mas coisa tava vendo ela dentro da casa, gente. Nossa, ela amava aquela casa. Então, aí eu falei assim com o Gilmar assim, vamos alugar outra casa. Aí eu ainda temei com Deus, eu procurei uma casa boa. Na hora que eu entrei dentro da casa, a casa grande, eu falei assim, cadê Paola? Cadê Paola? Foi nessa hora que bateu uma tristeza, um vazio tão grande, uma tristeza tão grande, que eu vi o tamanho da perda. Eu falei assim, o que eu vou fazer nessa casa agora, meu Deus? Aí, estamos morando agora que numa casa mais pequena. Eu falei com o Gilmar assim, eu tinha vontade de mais pra frente até morar. Eu falei assim com o Gilmar, né, se ele animar, morar no meio do mato. Eu tô assim, gente, tô assim, perdi o interesse nas coisas do mundo. Fui almoçar no restaurante esses dias, passei mal dentro do restaurante. Nós fomos em Belo Horizonte, não filmei, porque o que eu vou ficar filmando essas coisas mais, gente? O que vale isso? Mas nós ficamos numa pousada muito boa, passei mal na pousada, gente. Então, o único que tá me sustentando é Deus e o meu cantinho. Quando um dia mais pra frente eu morar assim no meio do mato, assim, numa rocinha, eu queria, gente. Agora minha vida mudou totalmente, porque eu não quero desfrutar mais nada desse mundo. E é isso, então vamos focar aí na palavra de Deus, porque a gente não sabemos o dia do amanhã, nós podemos partir. E eu descobri que se eu tivesse ido naquele dia, eu não tinha ganhado a salvação não, do jeito que eu tava, tinha não. Porque a gente pensa que vai ganhar, né? Mas a Bíblia fala que quando a gente odeia até o próximo, daí... como se a gente estivesse matando o próximo. Então, é muito sério, gente, muito sério. Vamos nos arrepender do nosso pecado. Então, o verdadeiro evangelho é esse, a salvação. Ah, mas eu não posso ter as coisas. Pode sim, porque Deus quer que você seja abençoado, né? Jó tirou os filhos de... Deus tirou os filhos de Jó lá, mas depois abençoou. Eu nem tô mostrando muito a minha unha, gente, porque minha unha, nossa, tá... Deu muita crise, né? Então... Mas, enfim, gente, Deus tirou as coisas de Jó e deu as coisas pra ele de volta, né? Então é bênção. Davi, se eu não me engano, Davi perdeu 4 filhos, né? Inclusive, Davi sepultou 4 filhos e mesmo assim ele continuou. 4, gente. Teve um que se levantou contra ele, né? Querendo pegar seu lugar. Então, muitas vezes servir a Deus não é tão assim, né? A gente, os outros olham, mas a vida dela como é que tá? Como é que tá servindo a Deus? Mas
Cada um é chamado de um jeito, né? Então a palavra é essa, gente. Vamos nos fortalecer na presença de Deus, buscar a Deus. Porque os dias são difíceis, né? Mas quando a gente estamos com Deus, Deus vai nos dando livramento. Porque Ele é maior, Ele nos livra. Poderia ter livrado aquele dia nós, da Paola, ter partido? Lógico que poderia, mas eu penso assim, graças a Deus não foi uma tragédia pior, né? Eu não vou falar aqui, mas assim, Deus levou ela, alguma coisa, aconteceu no corpo dela, né? Tem prova, né? Ela tinha 7 anos também, muito inocente, não sabia nem que era isso. Mas só que eu penso assim, o futuro, e eu já tava preocupada com o futuro dela, né? Eu já estava preocupada com o futuro dela, porque ela chorava muito, né? Ela tinha muita ansiedade, chorava muito. Então eu penso assim, Deus levou, talvez mais na frente ia ser pior. Então eu vou aceitar. Isso é amor também, né? Eu falei com o Gilmar hoje mesmo, Gilmar, vamos deixar ela descansar agora, vamos agora cuidar do Carlo, porque amor é isso. Talvez se ela tivesse aqui no futuro ia acontecer coisa pior, então não foi, ela morreu dormindo, creio que foi bem rápido, então pelo menos não sofreu, pelo menos o futuro também. Eu não vou preocupar se fosse uma coisa, acontecesse umas coisas, porque jovens também estão morrendo muito, né? Eu tô pegando a internet ali, doença, acidente, então vamos vigiar, gente, vamos vigiar. Pra você que tem sua família, cuide bem dessa família, apresenta essa família todos os dias, faz oração para Deus guardar, porque Deus guarda sim, né? Eu, infelizmente, Paula partiu, mas eu creio que foi da vontade de Deus, eu creio, gente. Então, é isso. Fique com Deus e até os próximos. Tchau!